na Chapecoense. Um dos times que teve uma reviravolta na história do futebol, uma das maiores tragédias do futebol também. E hoje estamos aqui para tentar dar uma levantada na moral desse time, né? Como vocês podem ver, a gente tem um campeonato sul-americano, uma Série B e 7 campeonatos catarinenses. E o nosso objetivo é pelo menos deixar a Chapecoense lá em cima, pelo menos no meio de tabela, disputar novamente por uma Sul-Americana ou até ir para uma Libertadores. Então a gente já vai começar vendendo alguns jogadores como a Neto Pessoa e vocês podem ver que a gente já tem um investimento de 307 milhões de reais. E vamos lá. O time da Chapecoense não é tão ruim assim. Eles têm jogadores bons e têm jogadores ruins, mas em sua maioria são jogadores que não vão servir pra mim e a gente vai vender tudo esses caras aqui do banco até não restar mais ninguém. Porque talvez a gente, pelo menos, deixe os titulares no banco, né? A gente vai mudando só isso. Por momento que eu quero testar algumas coisas e ver se vai rolar ou não. Mas por enquanto a gente vai fazendo isso aqui, vamos vendendo a maior parte dos jogadores e a gente vai precisar vender a maior parte deles porque ninguém vai servir no meu esquema. Sobraram alguns jogadores, mas tudo bem. E aqui temos um time titular. Nenhum passa de 72 de overall, então vai ser difícil tentar. Vamos à procura primeiro de um goleiro. E nós vamos atrás de um cara bom. Um cara virado assim que a gente olha e fala, tá bom, pode ser um pouco a cara da Chape. Então a gente vai atrás de Gabriel Brazão, um moleque novo, que tá se destacando no futebol brasileiro, mas eu confio nele. Tá, 6 milhões não deu, então 7, não vou passar disso. 7 milhões não deu, então vamos de Loris Karius, um goleiro ex-Liverpool, que deu umas cagadas lá. Então, pronto, fomos de Karius na Chape. É um goleiro que já chega com um status maior, digamos assim. Ele já chega melhor. Ele é um jogador da Europa, então já chega aqui com o balacobaco todo, né? Então aqui, vamos focar em jovens, né? Então vamos de Lautaro de Lolo, lá do Boca Juniors. Então a gente traz ele de lá. Não vamos trazer porque tá caro, né? Então vai, 10 milhões por ele, eu pago. Eu pago 10 milhões. Então pronto. Temos o Lautaro de Lolo. É um cara bom. Talvez jogue muito melhor do que qualquer jogador que a gente possa contratar do Brasil. E o Reyes. O meu objetivo agora é o Reyes. E eu acho que ele vai sim servir bastante pra gente. Trouxemos ele também. E ali nossa zaga já melhora muito. Já temos 2 zagueiros bons. E aí é ver se os dois vão render aqui ou não, né? São 2 estrangeiros na zaga. E aí eu vou contratar um olheiro que talvez a gente precise dele por enquanto. De ponta esquerda, eu queria o Wesley do Al Nassr. Então, ele não tem. Eu acho que escrevi o nome dele errado, quer ver? Cadê? Arábia Saudita, Al Nassr. Ele tava no Real Sociedade, se eu não me engano. Aqui, não. Aqui, cadê? Real Sociedade. Não temos. Ok. Mas tudo bem. Também temos o Arthur. Pode ser um cara interessante aqui pra gente, cara. Tava jogando, se eu não me engano, na Juve. Então ele possa ser uma boa coisa pra gente. Ele possa ser um cara que vai disputar titularidade aqui. Tem 30 anos, 75 de overall. Possa ser um cara realmente bom pra gente. Temos o Arthur Cabral, que ele é reserva lá no Botafogo. Então dá pra gente tentar trazer também por 9 milhões. Eu não vou pagar mais de se ele aceitar. Não aceitou. Então... Opa, fiz cagada. Pô, já foi uma guerra pra achar o Arthur. Não, do Madureira não, do Grêmio. Se eu não me engano, o Corinthians tá querendo contratar ele, então possa ser uma boa opção a gente tentar trazê-lo. De alguma forma, tá custando cerca de 6 milhões. Dá pra pedir emprestado? Não dá pra pedir emprestado. Então, 8 milhõezinhos eu pago nele aí.
nada mais, nada menos. Então, temos o Arthur aqui no nosso time. Entra como titular ali no meio. Possa ser um cara bom, um cara que tem experiência na área, né? E aí, a gente vai pensar que ele possa distribuir jogo, basicamente. E aqui vai ser difícil achar cara bom, né? A maior parte dos caras são jovens, então é problemático, né? Temos Léo Cienza, tá lá no Southampton. Eu vou pagar 9 milhões nele, vamos ver se ele aceita vir pra cá por 9 milhões. Então fechou, Léo Cienza é o nosso novo meio campista. Já consegue fechar ali o nosso meio campo. E aí, a gente precisava de trazer mais um. Nessa, a gente se complica. Mas eu acredito que Alan Patrick possa desempenhar um bom papel no nosso time. Alan Patrick joga há anos no futebol brasileiro. Eu acho, posso não ter certeza, mas com uma volância de Alan Patrick e do Arthur, a gente possa desempenhar muito melhor do que a gente tá pensando aí. Vamos lá agora, para as pontas. Aí fica meio complicado para mim. Eu colocaria o Capixaba pelo overall, basicamente. Capixaba pode ser um bom cara na ponta esquerda. E na direita, a gente tem que pensar. Porque basicamente, o melhor brasileiro, se você for olhar aqui, é o Mantuan, porque ele vai evoluir ainda. Nós temos o Lucas Rosa e o Igor Vinícius, que tá velho, o Igor Vinícius e o Rosa. Então, temos os jovens, o Bruno Gomes. Mas o Bruno Gomes é quase total certeza que vai ser mais de 10 milhões. Mateuzinho e o Mike não vão evoluir muito. E o Cedric, nem se diga, também não. Mas, se for pra pensar, o Cedric é um bom investimento. Investindo pouco, dá pra se levar o Cedric, cerca de 3 milhões, 2 milhões. Dá pra levar o Cedric. E a gente não tá com tanta verba assim, então trazer o Cedric é bom. Que ele pode trazer, igual eu disse, experiência pra gente. Igual o Arthur e o Alan Patrick. Ele já jogou no São Paulo, ganhou títulos pelo São Paulo, se eu não me engano. E ele tá aí. Possa não ser o melhor lateral do mundo, mas ele vem pra manter pelo menos alguma coisa. E aí eu vou trazer o Mantuan pra se tornar um reservão dele aí. Nisso a gente vai pro ataque. O ataque ele tem que ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. Ele é o que vai ditar o nosso time, basicamente. Então, ficamos entre Kaique Kenji e Matheus Martins. Também temos o Henry Mosqueira, que é do Bragantino. O Bragantino é um time forte aqui. Então a gente tem que pensar quem que a gente vai fazer, né? E aqui, eu acho que a melhor coisa a se levar é trazer um Mosqueira. É um cara que é um estrangeiro, no caso, mas eu acho que é melhor trazer um cara bom estrangeiro do que deixar o time ruim, né? Digamos assim. Na ponta esquerda a gente tem poucas opções aqui para baixo, mas a melhor opção aqui seria o Ronier, que ele é overall baixo. Tem o Santiago Moreno. Tem o Prestiani, que tá lá no Benfica. E o Lucas Barbosa do Bragantino. Então, eu vou de Lucas Barbosa. Eu confio que o cara recusou. Tá, 9,5. Eu não vou pagar mais que 9,5, cara. Ok. Então temos um cara bom. Temos dois caras bons, né, no ataque. Já vamos fechar o Mosqueira e ele. Então a gente vende mais alguns jogadores aqui. Nisso a gente tá já mantendo um time bom até o momento, né? Na minha opinião, esse time aqui tá fechadinho até agora.
E de atacante, a gente pode trazer John Kennedy, na minha opinião. Resolver o Libertadores, ele pode resolver muita coisa aqui na Chape, né? Então é isso aí. Esse aqui é o time que a gente tem pra primeira temporada. Pra mim tá bom. Pra mim é um time que pode sim jogar bem, sabe? É um time que pode resolver, tá ligado? Então, eu vou pausar, que a gente montou já o time primeiro, e eu vou trazer reservas e eu já volto com vocês, tudo bem? Então voltamos aqui, temos um time totalmente novo, né? Nos nossos reservões aqui, temos Giovani, Aguirre e Asprilla, Eric Sanches, Ganso e Everton Araújo, Robert Renan Marcão, o Cauã Santos, Gustavo Mantuan, que vocês já tinham visto, Luan Cândido e o André Corinthians, do Corinthians, né? E agora a gente vai, pra realmente estrear esse time, a gente vai jogar aqui contra o Avaí, que é um dos times mais fortes do campeonato catarinense. E a gente vai ver o que vai acontecer, né? Tomamos um 3-2, a gente já começa mal esse campeonato catarinense. E na minha opinião não tem muito problema. Eu acho que realmente faltou um entrosamento do time, né? Mas até o momento a gente tá bem, né? Contra o Concórdia a gente faz um 5-0. Quem tá aqui? Lucas Barbosa, é o nosso atacante, né? O Arthur lesiona. Ok. Um dos caras que eu mais esperava pra essa temporada foi lá e lesionou. Então a gente tá sem ele. Mas o Cedric faz um golzinho aí dele. O Arthur tava lá em cima, tinha 2 jogos e uma assistência, mas no segundo lesionou. Joe Kennedy e Giovani fazem os golzinhos dele. Então a gente tem que tomar cuidado agora com o Avaí só, que realmente tá muito mais forte que a gente não pode negar isso. Eles ganharam a primeira partida, mas acho que foi um descuido nosso. E aí a gente continuar jogando aqui o mínimo da bola, né? Pra gente ver se o time realmente tá tudo isso ou não. Contra o Figueirense, a gente ganha as quartas de final da primeira partida, mas John Kennedy é expulso, então quem tá no lugar dele é o Giovani. Giovani faz mais um gol e a gente vai passando aqui nas quartas de final. Então até o momento, a gente vai jogar contra o Criciúma. Eu vou colocar uma pressão alta, porque querendo ou não, os caras do Criciúma são muito bons. E a gente vem ganhando de uns 8-0. É uma surpresa pra mim. 3 do Kennedy, 3 do Asprilla, 1 do Aguirre e 1 do Mosqueira. O time virou uma máquina do nada. E é isso que importa. Do nada a gente começou a fazer gol. Então vou jogar uma pressãozinha baixa. É impossível que eles virem esse jogo, né? Giovani ainda faz mais um pra fechar o caixão. E agora é a gente de novo, Avaí e Chapecoense. E aí complica pra gente. Mas até o momento, John Kennedy é o nosso artilheiro. 8 jogos, 6 gols e 1 assistência. E o nosso líder de assistências é o Aguirre, com 6 assistências em 7 jogos. Então, cara, nosso time tá bem. Kevin faz um gol, Eric Sanches, Brian Aguirre e Arthur. A gente ganha o campeonato catarinense, né? Ou não, porque tem jogo de volta, eu não vi isso. Então tem como eles virar. 2 do Giovani e acabou. Não tem mais jeito, acabou. A artilharia fica com ele, John Kennedy, mas temos Lucas Barbosa e Giovani ainda participando ali. Beleza, ganhamos o nosso primeiro título de primeira, né, basicamente, literalmente. E cara, não fomos mal, querendo ou não fomos mal. E agora a gente tem que se ver no campeonato brasileiro, né? Empatamos com o Atlético Paranaense, que é um time, na minha opinião, inferior que a gente. Mas estamos lá em cima. Mosqueira lesiona e o Kennedy tá expulso, então a gente vai jogar contra o Remo sem 2 dos nossos principais jogadores. É um pouco complicado. Mas até aí, Giovani e o Capixaba resolvem. Então, perfeito pra mim. Contra o Vitória agora. John Kennedy faz um gol. Faz o segundo. Beleza. A gente tá jogando muito bem até o momento. Estamos e aí a gente pega o Palmeiras. E já complica pra gente um pouco. Mas temos um time capaz. Andreas Pereira faz 1, faz 2, faz 3, faz... Meu Deus. 5-0 pro Palmeiras, então a gente não tá num nível muito alto ainda do nosso campeonato. A maior parte do nosso time tá cansado, então a gente vai enfrentar o Atlético.
que é um time forte, querendo ou não. Opa! Ah, o Maicon faz um gol, cara. Sacanagem. Pior que o time dele não é tão forte assim. Mas tudo... pegamos o Flamengo. Ok. Vamos pressão alta, não quero saber. A gente vai ter que partir pra cima do Flamengo. O quê? 2-0 pra gente. Lucas Barbosa e Brian Aguirre fazem um 2-1 contra o Flamengo. E é simplesmente isso. Batemos no Flamengo, cara. Já pode ser considerado um dos maiores feitos nossos até agora. Contra o Bragantino a gente vai jogar lá 4-1. Tá bom pra vocês? John Kennedy lá em cima. E os times que vem caindo até agora é o Curitiba, Remo, Mirassol e o Vitória. Cadê o Santos? O Santos tá aqui em cima, tendo uma campanha boa até agora. Pô, dá pra trazer esse Neymar, né? Então agora, contra o Vascão da Gama, Brenner faz um gol, mas o Mosqueira faz mais um. E eles viram com o gol do Paulo Henrique. Então, a gente ganha do Flamengo, mas a gente perde do Vasco. Complicado. Contra o Neymar agora, vou jogar uma pressãozinha alta, porque o Santos tá lá em cima. Não é um time de se brincar muito. E a gente acaba empatando com eles. Tudo bem. Não é muito problema assim empatar com o Santos. Vamos de pressão normal contra o Grêmio. Tá bom. Ok, perfeito. 3-1 contra o Grêmio. A gente sobe, tomando lá em quinto lugar, a gente já vai direto pra Libertadores. Na minha opinião, seria melhor a gente ir pra Sul-Americana antes. Mas, tudo bem. Giovani faz 2 contra o Botafogo. O Botafogo que é um dos times mais fortes do Brasileirão, mas que tá numa campanha bem horrível. E o Fluminense também. Caso o Fluminense caia, a gente pode tentar trazer o Hércules, o Acosta e o Savarino, que são jogadores muito bons, que não aceitariam jogar aqui de forma normal. Mosqueira se lesiona de novo. E ele é o nosso líder de assistências. E vamos lá olhar os nossos melhores jogadores. Até agora, nosso melhor jogador é o Alan Patrick, atrás de o Arthur, que eu disse que nós iríamos precisar de ambos, né? Ambos estão ali em cima. Ambos estão bem pra caramba. E aí contra o Bahia a gente toma um 3-0 tranquilinho, pra gente ficar tranquilinho e ficar na moral, né? E aí, a gente vem para as quartas de final da Copa do Brasil. Contra o Manauara, que é tranquilo, Brian Aguirre, de Polo. E é isso. É só um 6-0. Contra o Internacional, eu acho que é bom a gente ir de pressão alta. É um time bem forte, realmente. Então, pô, tomar gol do... Não. Ô, louco! Ok, não precisa mais de nada, mas tomar gol do Félix Torres é sacanagem. Ok, a gente faz um jogo de volta agora contra eles. Mosqueira tá lesionado ainda. Então a gente tem um time basicamente reservão. O Quadrado faz gol, mas acaba por aqui. É o Quadrado brasileiro. E aí a gente vai contra o Cruzeiro. Cruzeiro que é um time enorme. Difícil a gente ganhar do Cruzeiro, né? Mas temos chances. Aguirre é o nome da lenda. E após isso, eles querem levar o Asprilla. Cara, vamos ver os números do Asprilla. A gente pode dar uma olhadinha nisso, né? Mano, é de se vender o Asprilla, né? Então a gente vende o Asprilla pro Cruzeiro por 16 milhões. E quem a gente pode trazer no lugar dele? Vocês me perguntam. Galeano pode ser sim um cara que vai decidir aqui. E é do Mirassol, que tá em zona de rebaixamento. Se eu fosse ele, eu sairia pra cá. A gente tá lá em cima, então traz o Galeano. Ok, fizemos mudanças táticas no nosso time. O Galeano sai do Mirassol, deixa eles na mão. E agora eu vi que foi uma baita sacanagem. Mas eles têm o Negueba. Tem o Reinaldo, né, que foi um dos melhores jogadores do último Brasileirão. E aí a gente vai contra o Mirassol. Empatamos. Tudo bem. Pô, complicado ficar empatando assim, né?
mas tudo bem. Vamos agora contra o Flu. Flu é um time fácil, tecnicamente. Giovanizão, ok. Então, para não ficar muito longo o vídeo, a gente já simulou quase toda a temporada, a gente vai fazer só essa primeira temporada. Caso vocês gostem, eu volto aí com a Chapecoense, mas estamos em sétimo. A gente tá em sétimo, o time não tá muito bem não. Então de pressão baixa contra o Novo Horizontino, acho que dá sim pra gente manter uma... Ok, a gente quase perde do Novo Horizontino. Foi um grande... Eu fiquei assustado com isso, né? Contra o Curitiba, dá pra gente jogar pressão baixa. 2-2, a gente tá piorando aí o rendimento do nosso time. Então tudo bem, voltamos contra o Novo Horizontino. Temos uma lesão. Quem que lesionou? John Kennedy. Giovanni vai ter que bater no peito e levar isso aí. O Reis faz um gol. E o Galeano faz mais um. Fala dele. Galeano agora contra o Corinthians. O Corinthians ganhou do Flamengo também, então vamos pra cima deles. Tivemos um expulso e empatamos. Ok, cara. Jogamos razoavelmente bem. Razoavelmente. O Cianza lesiona. Temos 2 lesionados aqui. E um expulso. Marcão foi expulso. E agora contra o Atlético Paranaense. Pressão alta lá pra cima deles. Alan Patrick, Capixaba e Giovanni. Giovanni tá mantendo aí o que o nosso guri John Kennedy começou. Então agora contra o Remo, empatamos também. Ok, complicado. Copa do Mil, a gente pegou o Corinthians, tamo mal, mas dá pra ganhar. Eles estão com um a menos. Vitinho faz um gol, misericórdia. Tá bom. Pressão baixa aqui, eu pedi uma pressão baixa contra o Vitória, pra gente voltar com o Corinthians pra tentar ganhar deles. Então... Alan Patrick empata lá com o Vitória, tudo bem. A gente tá bem no campeonato. Quem lesionou? E o Giovanni lesiona. Tá, John Kennedy, vai ter que ser você cansado, cara. Vamos lá. Contra o Corinthians, pressão alta. E o Corinthians passa por cima da gente. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem ou nada. Pegamos o Palmeiras. Eu vou jogar de pressão baixa mesmo. Eu sei que a gente vai perder independente de tudo. A gente consegue empatar contra o Palmeiras com um time cansado da Copa do Brasil. Mas ok. Vamos mantendo. E eu queria ver como é que tá o Karius, cara. O Karius é um dos segundo melhor jogador nosso até agora. E o Arthur decaiu de rendimento. 3 gols e 1 assistência é fogo. Mas ele é um dos nossos melhores jogadores, cara. É um dos nossos melhores jogadores. Isso... Mosqueira... Sanches! Beleza, ganhamos o Atlético. Ok, estamos 1 ponto na frente deles. E aí vem o Flamengo. Giovanni lesionou e o Di Polo lesiona. Complicado a nossa situação contra o Flamengo. E a gente empata contra o Flamengo. A gente tem mais vitórias contra o Flamengo do que nós temos contra o Vasco. É impressionante. A gente não tem nenhuma derrota contra o Flamengo, mas temos uma derrota contra o Vasco. Galeano, Sanches e Luan Cândido fecham um 3-1 contra o Bragantino e o Santos ganha do Corinthians, cara. O Corinthians que tá mal, não tá se classificando pra nada até o momento. E a gente tem Vasco da Gama agora. Vão pressão alta contra o Vascão, cara. A gente vai trazer uma vingança aí contra eles. Lucas Barbosa faz o dele e termina pra fechar tudo isso daí. E agora contra o Santos vou jogar uma pressãozinha normal. Então bora contra o Santos, pressão normal. Time do Neymar. Vamos manter. Cedric e John Kennedy faz um hat-trick pra mostrar que a gente ainda tá vivo. Ele tá com 18 gols, então ele tá jogando muito bem. Aguirre. Tá bom, empatamos com o Grêmio. Ok, estamos com 50 pontos. A gente tá lá em cima, cara. Tem como a gente ser garantido pra Libertadores no próximo ano. Botafogo tá vindo pra cima. Robert Renan faz o gol, a gente empata. É complicado. Contra o Bahia agora, tem como a gente ganhar deles. A gente já perdeu deles, tomou uns 3 gols dele lá. Mas agora a gente ganha do Bahia. E eles vêm atrás, tão forte atrás da gente, cara. Contra o Inter, eu vou de pressão normal também. Não é um time que me assusta mais. E a gente empata contra eles. Tudo bem, eu acho que independente de onde a gente ficar agora, se a gente ficar em cima de tabela, estamos bem. Mantuan e Di Polo estão fora do jogo contra o São Paulo. E Cedric é o
Ah, não, jogo contra o Cruzeiro, perdão. Então, contra o Cruzeiro, a gente toma um 3-0 bonito. E a gente volta contra o Mirassol, né? E aí a gente... Opa! 1-1. Empatamos. Corinthians perto da zona de rebaixamento. Se o Corinthians cair é bom pra gente, cara. Se o Corinthians cair é bom pra gente. E aí a gente toma um 4-2 do Flu. John Kennedy ainda tenta fazer 2 ali pra tentar salvar a gente, mas não adianta muito. E agora contra o São Paulo, a gente vai jogando aqui na moral. A gente perde do São Paulo de 2-0 com o gol do Gonzalo Tapia, mano. A gente caiu muito ali. Caímos pra 7º. E, cara, contra o Curitiba eu vou pressão baixa. Não tem muito o que a gente fazer. E agora o melhor seria a gente, ficar dos 7 pra baixo. Seria o ideal pra mim. Então eu vou de pressão baixa contra o Corinthians. E aqui... o Corinthians não vai ser rebaixado, infelizmente, mas vão manter pressão baixa. E a gente é classificado para a Sul-Americana. Isso é perfeito para Chapecoense. Por quê? O Remo chegou na final da Copa do Brasil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Remo passou de quem? O Remo passou de São Paulo. Tem que subir pra ver os bagulho do Remo. Cadê? O Remo passou do Fortaleza. O Remo passou do Vasco. O Remo passou... o Remo não teve um grande trabalhão, não. Fluminense e Flamengo na final da Copa Libertadores. E o Fluminense ganha? Cara, o John Kennedy é muito azarado. Tudo bem, então no Mundial de Clube vai ser Inter e Fluminense. Fluminense até tenta ali, mas perde. Então, tudo bem. Terminamos o nosso primeiro ano. E a gente vai jogar o campeonato ali. A gente vai ver se vai ter alguma saída, a gente vai ver o que vai rolar. Então, Hurricane Bola de Ouro, tudo bem. Então vamos lá. Rejeitar propostas. Para o segundo ano, a gente vai começar vendendo de Paulo de volta pro Boca Juniors. O cara jogou bem aqui, mas queriam comprar ele de novo. Não deu muito para segurar, então tchau, mano. Obrigado aí por tudo que você fez. Compramos o Gabriel Xavier, né? Ele já é nosso. Como eu diria, ele já é nosso, né? Dá pra ver. É um cara do Bahia, se destacou pelo menos. E aí... temos um time aqui, cara. Alan Patrick caiu de overall. Né? Então é um problema. O Ganso se aposentou, então subiu um gurizinho aí da base. Mas a gente pode vender ele tranquilamente. Então, Cristiano Ramos, tchau. O Cedric também caiu, né? Mas vamos tentar manter ele por enquanto. Vamos jogar contra o Carlos Renault. Então, conseguimos um 5-0 aí do primeiro jogo. E temos 2 vendas. Loris Karius vai pro Leipzig. E o Léo Cianza vai pro Grêmio. Ok, tudo bem. São coisas que acontecem. E a gente vai atrás de goleiros melhores, né? Como o Hugo Souza. A gente paga 7 milhões pra trazer o Hugo Souza pra cá. O goleiro era goleiro do Corinthians, agora é nosso, né? E aí a gente tem que trazer um meio-campista melhorado. Quem seria ele, né? Talvez o Oscar do Slava Praha. É um cara bom. Pode ser sim um dos melhores caras que a gente possa trazer. Então, ele tá ali pra dominar o meio campo. Só isso. Então, contra o Barra a gente vai jogando. Giovani faz um gol, Lucas Barbosa faz outro. E Galeano faz o dele pra terminar. E o que aconteceu com o Oscar? O Oscar lesionou no primeiro jogo. O cara entrou, jogou tipo 10 minutos, lesionou. Complicou pro meu lado. Mas sem ele a gente faz um 9-0. E o Brusque não é um grande problema pra gente também. Ou é? Aparentemente foi um grande problema. Tudo bem. Então, contra o Figueirense a gente vem jogando agora tranquilinho também.
Alan Patrick Aguirre faz uns gols da vitória. E aí, a gente volta e joga contra o Figueirense de novo. Mas agora pelas quartas de final. E o John Kennedy vai destruindo aqui de novo. Eric Sanches, Arthur. Ok. 8-1 e agora contra o Brusque. Eu vou pressão alta pra gente ter total certeza que a gente vai ganhar. O Oscar volta fazendo 2 gols no mesmo minuto. 2 jogos, 2 gols. O cara jogou o mínimo esperado pra ele, né? Mas tudo bem. Ganhamos do Brusque. E a gente volta contra o Avaí na final. Novamente. E o primeiro jogo a gente acaba empatando. E vai tudo ser decidido no segundo jogo. Onde tá o nosso time realmente titular com o Oscar, né? Henry Mosqueira, o Alisson, Bilu! A gente perdeu com o gol do Rafael Bilu. Jogaram bem. Vamos ver aqui o Brasileirão, quem foi rebaixado. E quem foi rebaixado foi o Remo, o Vitória, o Atlético Curitiba. Acho que não tem nenhum jogador que eu queira de ambos os times, né? Não. Realmente não vai ter. Eu acho que o Remo não vai ter mesmo. Mas enfim, terminamos o vídeo por aqui. Terminamos no ano 2. Fizemos uma primeira temporada super simuladíssima. Então, até o próximo vídeo.